Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, algumas prerrogativas a meu respeito já foram ditas aqui. Meu nome é Renato Acácio de Espírito, como vocês conseguem ler ali no slide. Eu sou formado em Administração de Empresas, me formei em 2006. Sou especialista em Marketing e Vendas e concluo esse ano o curso de Engenharia Mecânica. Gosto de estudar, gosto de falar, e o tema relacionamento interpessoal foi uma conversa informal que eu tive com o Elias. Nós falávamos sobre como o setor público ele troca as pessoas de tempos em tempos e como isso dificulta o relacionamento entre as pessoas. Vou falar um pouquinho de como o relacionamento é estudado dentro do marketing, que na qual área eu sou especialista, e a gente vai falar de alguns temas do dia a dia aí. Bom, pois bem, todos nós vivemos em grupos, família, trabalho, existem grupos que você se relaciona mais e outros que você se relaciona menos. Mas por que você se relaciona em grupos? Você se relaciona porque você tem uma intimidade com aquelas pessoas, uma intimidade com aquele grupo, com uns mais e outros menos. Quando nós falamos de relação, você tem que entender que a relação ela começa com a comunicação. E o que é a comunicação? A comunicação nada mais é que quando você tenta expressar aquilo que você sente, seja de forma verbal, seja de forma escrita, um pensamento, você pode tentar expressá-lo também, e a isso nós chamamos de comunicação. Esse é um conceito básico de comunicação. E não existe relacionamento sem comunicação. Então, quando você está no ventre da sua mãe, a sua mãe brinca com você, você já dá um chutinho na barriga. Por quê? Porque você quer se comunicar. A comunicação é o cerne de toda a relação. Bem, o que seria então o relacionamento interpessoal? O relacionamento interpessoal é o relacionamento que ocorre com duas ou mais pessoas. Sempre que você tem uma comunicação entre duas ou mais pessoas, a isso nós chamamos de relacionamento interpessoal. Existe outro tipo de relacionamento? Existe. Existe o relacionamento intrapessoal, que é quando você fala consigo mesmo. Ele é utilizado no marketing pessoal. É um marketing que nós não vamos tratá-lo aqui agora, mas só vamos passar por algumas minúcias por ele. Bem, o marketing pessoal é quando você tenta mostrar aquilo que você é. Quando você está no seu local de trabalho, vai fazer uma entrevista, quando você quer conquistar alguém, você de repente tem um relacionamento com uma outra pessoa, você se veste bem, você está feliz, você coloca de repente uma blusa verde, olha, verde de esperança, afinal de contas você quer demonstrar que você está alegre, ou o vermelho, e por aí vai. Tudo que você faz, você quer se comunicar com o mundo. Perceba que, eu não sei se vocês já passaram por isso, já gostou de mulher feia. Bom, não é o meu caso, sou casado com uma mulher muito bonita, pessoal. Mas, não sei se vocês já passaram por isso, mas as mulheres principalmente, eu gosto dele, mas se eu sair de mão dada com ele no shopping, todo mundo vai ver. Então você não quer se relacionar por você mesmo, você quer se relacionar pelos outros, não é assim? Quando você coloca uma roupa, recentemente eu fui convidado a ser padrinho de um casamento, e a minha esposa, ela tem vários vestidos, ela gosta de vestidos. E toda vez que as pessoas nos chamam para ser padrinhos, ela compra um vestido diferente. Então você tem gasto com o presente, você tem gasto com o terno, apesar que o terno é um só para 20 casamentos, é sempre aquele terno preto, sempre que você usa, troca a blusa, lava, né, pessoal, é importante. Mas o que acontece? A minha esposa não é assim. Eu acho que as mulheres não são assim. Aí eu pergunto para ela, puxa amor, mas o vestido é descartável? Você usa ele uma única vez, não usa mais? Ela fala, não, mas imagina se eu vou tirar uma foto com esse vestido, vou colocar no Facebook. Aí eles vão ver que esse vestido que eu usei no casamento da Joana vai ser do casamento da Maria. Jamais. E além do vestido, compra o sapato. Então você vai... O que ela tenta fazer com isso? Ela tenta se relacionar? Não, ela tenta se comunicar. Ela quer dizer para a outra que ela está sempre nova, está sempre com uma forma diferente, poderosa, né, através da roupa. Ela não precisa falar nada para isso. E o homem, normalmente, quando ele olha para uma mulher... Ele não olha apenas o seu corpo físico, se ela está bem penteada, né? Porque tem mulher que é linda, mas está com os cabelos todos descabelados, mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero dizer é que a mulher ela se comunica através das suas vestimentas. Então a comunicação, pessoal, quando eu falo de comunicação, ela é um instinto que o ser humano tem. O ser humano ele nasce com um instinto. Existiu um filósofo chamado Rousseau. Eu vou falar um pouquinho de filosofia, eu gosto um pouco de filosofia. E eu vou citar alguns temas aqui, porque a filosofia ela serve para poder afirmar algumas verdades que nós ainda não temos, ou que nós temos, mas ainda não são tão firmes no nosso conhecimento.
Veja que Rousseau, ele compara o ser humano, ele compara o instinto do ser humano com o instinto dos animais. E ele diz o seguinte, ele fala uma frase bem bacana, é um discurso, que é o discurso da desigualdade entre os homens. Ele diz assim, um gato, isso é Rousseau falando, tá pessoal? Um gato, ele nasce gato. E quando ele nasce gato, ele nasce com o instinto de um gato. E o instinto do gato dá conta da vida do gato. Ele não precisa aprender a fazer nada, o seu instinto por si só já dá conta da vida. Ele não precisa empreender, ele não precisa inventar, ele não precisa inovar. O gato é gato. O gato nasce gato, vive como gato e morre como gato. De semelhante modo, os pombos, isso é Rousseau falando, os pombos nascem pombos. E os pombos já nascem com o instinto de pombos. O pombo com fome não come filé. O gato com fome não come alpiste, porque ele não foi programado para comer filé, nem tampouco para comer alpiste. Nós não somos assim. Nós nascemos com um instinto pequeno, e quando nós nascemos, o nosso pequeno instinto ele nos induz a buscar leite no seio de nossa mãe. Mas, posterior a isso, nós precisamos aprender a viver. E quando nós aprendemos a viver, nós podemos viver de diversas maneiras. Você pode viver de uma maneira A, de uma maneira B, você pode ser um hippie, você pode ser um político. Você escolhe o que você quer ser. A isso, Rousseau disse que o homem transcende o seu instinto. Bem, mas por que eu estou falando disso? Rousseau quis dizer que o homem tem escolhas. E você tem escolhas. Eu vou chamar aqui as nossas escolhas como palco. O palco da vida, você pode ser o artista que você quiser. Olha, de repente você pode ser um malabarista, ou você pode ser talvez aquele empregado fiel, você pode ser aquele que talvez não queira muito trabalhar, você pode ser ocioso, ou talvez, entre aspas, vagabundo. É você quem escolhe. As escolhas estão na mão de vocês. Porém, em tudo isso, você precisa se comunicar. Então a comunicação é uma escolha. Embora ela seja uma necessidade, mas você escolhe se comunicar. Perceba que os grandes comunicadores, eles são confiantes em si mesmos. Eles confiam naquilo que eles são. Eles sabem a potência que eles têm. As pessoas que não se comunicam tanto, elas têm um pouco de dúvida. Será que eu posso? Será que realmente eu consigo fazer isso? Nós estamos aqui falando que, primeiro, para você se comunicar, você precisa escolher se comunicar. Segundo, para você ter uma relação, você precisa necessariamente ter uma comunicação, seja ela qual for. Eu trabalhei um tempo aqui na Câmara Municipal, dentro da TV, e quando às vezes o pessoal estava gravando, os equipamentos não são assim, aqueles equipamentos de ponta, e às vezes dava algum problema, e só de um olhar para o outro, eles já sabiam o que estava acontecendo. Vixe, tem problema lá, corre lá. Só no olhar, isso também é comunicação. Porque a comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal, escrita ou não escrita. Vou falar um pouquinho aqui da história da comunicação para vocês. Bom, pessoal, a comunicação em massa. No século XV, foi criada a prensa. Toda a comunicação, desde os primatas, ela era feita através de escrita e através de gestos. Então, o homem, ele com certeza aprendeu a falar, porque hoje nós falamos. E, pessoal, sem preconceito, o autor do alfabeto um dia foi analfabeto, né? Mas, no século XV, começou então, criou-se a prensa. E com a prensa, começaram a ser feitos livros em série. E os livros em série foram as primeiras comunicações em massa que os homens tiveram. Isso ocorreu na Alemanha. O primeiro livro escrito, ele teve 40... O primeiro livro que foi publicado, ou melhor, que foi feito através dessa prensa, foi a Bíblia, com 42 linhas. No século XVII, então, vem jornais e revistas. E no século XX, nós começamos a nos comunicar através de rádio e TV. E aí sim, no século XX, a comunicação em massa ela se torna um pouco mais efetiva. E no final do século XX vem então a internet. E hoje você se comunica através do WhatsApp, através de e-mail, né, MSN, por aí vai. A comunicação, ela faz parte da vida humana. Tente se entender, ou tente se ver dentro de uma sociedade sem comunicação. É muito difícil. Bem, mas por que eu estou dizendo sobre a comunicação? A comunicação em massa, quando a gente coloca a partir do século XX, nós tivemos então o totalitarismo na Alemanha, que foi o entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, houveram totalitarismo. Lembra de Hitler? Tudo era como eles queriam. Eles mandavam nas empresas públicas e nas empresas privadas. O conceito de valores era dado por eles, mas eles tinham que influenciar uma massa, tinham que influenciar um grupo de pessoas. E como isso era e como eles tentavam influenciar as pessoas? Tentavam influenciar as pessoas através da comunicação
via rádio, só que eles erraram em algo. Eles comunicavam a mesma mensagem a todas as pessoas. Pergunto para você, uma mensagem que eu passo para você, ela é a mesma que você, ou melhor, vamos colocar a frase de forma diferente. O mesmo entendimento que uma pessoa tem é o mesmo entendimento que a outra pessoa também tem? É totalmente diferente, porque envolve contexto, como você foi criado, os seus valores, os seus princípios. Talvez eu diga algo aqui que para um seja engraçado, eu posso dizer algo para outros não tem graça nenhuma. Por quê? Tudo depende de como você criou o seu contexto, de como você criou o seu palco. Então eu só estou apenas citando, pessoal, que baseado nisso, a comunicação ela foi se aprimorando até que ela chegou nesse modelo. É um modelo tradicional de comunicação, onde eles dizem que existe, então, um emissor que emite uma mensagem através de um meio, pode ser um meio escrito ou não escrito, até um receptor. E esse receptor, ele dá um feedback. Quem criou esse modelo foi Laswell. Ele dizia o seguinte, olha, por mais que você se comunique, a comunicação pode não ser exata. Ele disse que dentro da comunicação, entre o receptor, que é quem entre o emissor, que é quem emite a mensagem, e entre o receptor, que é quem recebe a mensagem, podem haver problemas na comunicação. Por isso que uns entendem de uma forma e outros entendem de outra. Veja, eu estou fazendo um caminho para que você entenda sobre relacionamentos. E daqui a pouco a gente vai falar por que o relacionamento no serviço público ele sofre algumas divergências. Você primeiro precisa entender o que é comunicação, para depois a gente falar de relacionamento, tudo bem? Bem, a esses obstáculos na comunicação, Laswell chamou de ruídos. O que seriam os ruídos? Os ruídos são obstáculos. Por exemplo, eu estou falando com você aqui. Talvez você esteja no WhatsApp mandando mensagem para alguém. Talvez você não tenha interesse nenhum em me ouvir falar. Esse desinteresse nós chamamos de ruído. Ou talvez eu fale rápido demais, ou falo muito lento e você tem sono. O que é isso? Também pode ser um ruído. Tudo que atrapalha a comunicação, nós chamamos de ruído. E a isso, pessoal, a gente tem que colocar uma diferenciação entre informação e comunicação. Informação é tudo aquilo que você retém para si. Você lê uma revista, você está adquirindo informação. Depende da revista também, né? Tudo bem. Bem, quando você assiste uma aula, quando você vê uma palestra, quando você vê um minicurso, você também está adquirindo informação. Mas quando você sai daquele local e você se comunica com alguém, você passa essa informação para frente, a isso nós chamamos de comunicação. Então a informação nós chamamos de mensagem e a comunicação nós chamamos de meio pelo qual a informação trafega, a informação corre de um lado para o outro. Vejam, o que vocês lembram quando vocês veem essa marca? Ou esse símbolo? O que veio à sua mente? Na minha mente veio soufflé. Minha mulher adorava soufflé. Adora até hoje. É que ela adorava porque eu não dou mais para ela. Agora ela que compra. Quando era namorado, comprava todo dia. Todo dia não, todo final de semana. Porque era caro e eu ganhava muito pouco. Bem, pergunto para vocês. Você quis lembrar disso? Ou o seu cérebro trouxe isso para você automaticamente? A sua memória, isso veio na sua mente automaticamente? Com certeza você vai dizer, bom, eu não quis lembrar. Isso veio automático na minha mente. Assim como se eu disser para você, olha pessoal, é um xarope que quando é colocado gás e líquido nele, ele é de cor preta, ele tem um rótulo vermelho, você lembra logo de uma, pessoal, Coca-Cola. Mas você quis lembrar ou induzir você a lembrar disso? Seu cérebro trouxe isso para você. A isso, existiu um psicanalista, existe ainda, ele é vivo, chamado Augusto Cury. E no livro que ele escreve As Armadilhas da Mente, ele diz que existe o RAM, Registro Automático das Memórias. O que é isso? Você não controla o que entra nem o que sai da sua mente. Ele diz no seu livro que nós somos deuses dos computadores. Nós colocamos aquilo que nós queremos, nós tiramos aquilo que nós queremos, aumentamos a memória, mas na nossa mente não é assim. Não há uma barreira que alguém bate na porta e diz, ei, eu, soufflé, quero entrar na sua mente agora e você só vai lembrar quando você quiser. Não existe isso. A sua mente, tudo que ela vê, ela grava. A sua mente, ela não escolhe o que ela vai gravar ou não. Então você vê um acidente e passados-se anos, quando você lembra daquele acidente, ele vem à sua mente novamente. Assim também ocorre nos relacionamentos. Quando você causa uma má impressão, podem se passar anos. Quando alguém olhar para você, ele vai lembrar de você com aquela má impressão, ou ele vai lembrar muito bem de você. Perceba que
quando nós falamos de relacionamentos, eu disse que eu não iria falar, mas eu acho que a gente tem que tentar abordar isso. A gente fala do marketing pessoal, que é como você se apresenta para as pessoas. Às vezes você é uma pessoa que é autodidata, aprende as coisas muito rápido, você é super dinâmico, mas naquele dia não era o seu dia. Aquele dia era um dia que a sua mulher brigou com você, o cachorro mordeu sua perna, estava tudo errado. E aquele dia alguém veio falar com você e você foi super grosso com ele. Aquele alguém, é a lei de Murphy, né? Aquele alguém vai ser importante na sua vida lá na frente. E aí ele vai trazer o que na memória dele? Ele vai trazer a ração de cachorro, que a Nestlé também fabrica através da Purina, ou ele vai trazer o soufflé? Tudo depende de como você tratou ele. A isso nós chamamos de relacionamentos. Perceba que os relacionamentos, houve uma pesquisa em 2010, feita nos Estados Unidos, com os grandes milionários dos Estados Unidos. Vamos falar os grandes, né? Todo mundo que é milionário é grande, né, gente? Grande no sentido de riqueza. É até pleonasmo, mas tudo bem. Os grandes milionários dos Estados Unidos. E eles atribuíram, 70% deles atribuíram que a sua riqueza se deu devido aos relacionamentos. Eles disseram que se eles não tivessem se relacionado com determinadas pessoas, eles não teriam ficado milionários. Aí eu pergunto para você, quem quer ser um milionário? Todo mundo, né? Então se relacione. Como se relacionar? Se comunique. Como se comunicar? Esse é o problema. As mulheres se comunicam muito bem. Por isso que hoje, no mercado de trabalho, as mulheres ela tem um lugar especial. Embora ainda exista um preconceito, mulheres muitas vezes ganham menos que homens com o mesmo cargo, muitas vezes são rejeitadas devido à questão do sexo. Isso é um preconceito totalmente desprezível, vamos colocar assim. Mas as mulheres, elas têm algo que os homens não têm. Elas se relacionam muito mais que os homens. Uma mulher consegue falar por dia 7.000 palavras, e os homens conseguem falar apenas 4.000. Então, quando você chega em casa, você já gastou seus 4.000, sua mulher também gastou. Ela tem mais 3.000 palavras para falar na sua orelha. É normal isso. Eu passo por isso todo dia. E a minha mulher é professora. E quando ela chega, ela começa a contar a história da vida dela inteira. Ela fala, amor, quando eu cheguei lá no trabalho, hoje às 7 da manhã, eu falo, meu Deus do céu. Uma vez ela brigou com uma menina, né? Não teve um entendimento muito plausível com uma garota da escola, só que isso foi lá pelas 5 da tarde. Ela começou a contar que ela pegou o carro na garagem, saiu, arrumou o Isaac, que é meu filho. Eu falei, tá amor, conta logo a história. Calma, incompreensível. Ela não conta a história lá no ponto. O homem ele é imediatista, ele quer as coisas na hora. Fala logo. A mulher não, a mulher quer contar os fatos. Por isso que as mulheres, elas têm hoje grandes lugares, ou melhor, altos cargos em empresas. Porque elas se relacionam mais. E não é à toa que os milionários, 70% deles atribuem a sua riqueza ao relacionamento interpessoal que eles tiveram. Preste atenção que, estou olhando no relógio porque senão não vai dar tempo. Preste atenção que se você não se comunica, você não consegue dizer quem você é. Você pode ser PhD, pode ser pós-doc, em N coisas. Mas se você não falar aquilo que você é, se você não fazer o seu marketing pessoal, ninguém vai olhar para você. E quando nós tratamos disso no serviço público, isso é algo muito peculiar, porque as pessoas passam em concursos e muitas vezes elas não falam aquilo que elas têm um potencial para fazer ou para simplesmente ajudar as pessoas. Elas se calam, porque as pessoas entram no serviço público muitas vezes pela estabilidade, por nada mais. Não conseguem ver no serviço público uma carreira. Não conseguem, elas veem carreira sim, através de uma prova, de um processo feito através de um concurso para poder ter um novo cargo, mas ela não consegue enxergar que ali dentro ela pode se relacionar e dentro daquelas relações ela pode ter talvez ou quase sempre oportunidades. Nós vamos falar sobre isso também. Bem, continuando ainda, o marketing ele usa dessa ferramenta, dessa lacuna da memória. Quando as pessoas elas não têm controle do que vai entrar na mente delas, elas acabam aceitando determinados valores para si que elas não querem. Elas não queriam talvez lembrar, mas elas acabam lembrando. Quer ver? A mulher vai no shopping, ela não quer comprar sapato. Ela quer comprar um presente para a mãe dela, porque é aniversário da mãe dela. Mas já que eu estou comprando, compra um para mim também. Não é assim? Eu tenho roupa, as minhas roupas quem compra é tudo minha mulher. É um pretexto para ela ir no shopping. Mas eu nunca compro roupa. Difícil eu comprar roupa. Difícil eu chegar no final do ano e falar, ó, vou catar esse dinheiro aqui, eu vou lá, vou escolher a minha blusa, não, quando eu vejo, amor, já comprei pra você, e tem mais uns 3, 4 sapatos, que é pra ela também. E os sapatos velhos? Ah, não, deixa aí.
Vai que um dia, vai que eu compro um vestido que serve, mas compro um vestido, sempre compro um sapato. Isso é normal. Bem, o que é o marketing então? O marketing ele nasceu em meados de 1950. Ele era uma ferramenta, um estudo de troca de mercadorias. E o marketing em si, ele tem esse nome, que na verdade o significado dele em si é trocas. Basicamente é isso. Em tudo você troca. Você se comunica com alguém porque você quer uma troca. Por isso que você pede um feedback. Quando você fala com alguém, você espera que ele diga, ah, ok, eu entendi, mesmo que ele não tenha entendido, né? Aquele conhecimento bovino, não é assim? Você entendeu? Ah, eu não sabia, meio que bovino o negócio, mas tudo bem. Mas o marketing em si, ele vem para quê? As pessoas quando olham para o marketing, elas lembram, vendedor. Pô, Renato fala bem, deve ser um baita de um vendedor. Toda vez que eu entrava dentro de um emprego novo, as pessoas viam que eu falava muito, e eles disseram, põe ele nas vendas. Põe eles nas vendas. Só que eu não queria vender, mas eu vendia. Mas por que eu vendia? Porque ganhava bem, lógico, né? Sempre tem um estímulo. Mas eu vendia mais porque eu me relacionava. Eu me colocava no lugar do cliente. Quando o cliente vinha comprar algo comigo, sempre que eu falava com ele, eu sempre tentava me colocar no lugar dele. É como que se você tenta empurrar para alguém que quer comer frango, picanha, a picanha é boa, mas ele queria comer frango. Mas a picanha é boa, mas eu quero comer frango. Ele vai comer a picanha? Vai. Vai gostar? Vai. Mas era o que ele queria? Não. Quando você se relaciona, você dá à pessoa aquilo que ela quer. É como se você estivesse numa roda de amigos e tem aquele amigo que é cri-cri, não gosta de brincar com ninguém. E você tem aquele outro que é todo hilário, alegre. Aí você dá para aquele que é cri-cri um bom dia, e aí, tudo bem? E aquele, você tá sem vergonha hoje, hein? Por quê? Você deu aquilo que ele queria. Você bate um papo, fala diferente. Por falar nisso, a gente sempre aprendeu que o cliente tem razão. Não é assim? O cliente sempre tem razão. Gente, eu vou usar alguns exemplos da vida privada para trazer para dentro da vida pública, tudo bem? A gente sempre colocou que o cliente tem razão. E é engraçado que isso é verdade, na prática ele tem razão. Mas a gente entende a razão do cliente como ele fala alto, eu falo baixo. Ele grita mais, eu grito menos. Ou melhor, eu não posso gritar. Né? O marketing comum, ele é feito dessa maneira. Mas o marketing ele foi evoluindo. Então Kotler, ele diz o seguinte, uma definição segundo Kotler. Kotler, pessoal, é um dos grandes economistas que escreveu sobre marketing. Olha, o cara é economista e escreveu sobre marketing. Bom, não sei no que você é formado, mas você pode fazer algo como algo a respeito de marketing. Existiu um homem chamado David Potter. Se você depois puxar no YouTube, ele era um camelô que com 12 reais se tornou milionário. Porque ele aplicou, sem saber, técnicas de marketing. E sabe qual foi a técnica que ele utilizou? O relacionamento. Eu vou falar sobre isso também. Bem, mas vamos ler a definição na íntegra. Segundo Kotler, entende-se que, por novo marketing ou marketing 3.0, o modelo que consiste em ouvir os clientes, satisfazer suas necessidades, criar suas aspirações e, ao mesmo tempo, ajudar o planeta. Isso segundo Kotler, segundo Renato. Marketing. Identificar, analisar, atender necessidades, desejos, sonhos e expectativas. Eu acho mais fácil. Não, o outro conceito, ele é o best-seller, ele é o top dos tops. Esse aqui na minha mente é o mais fácil. Então vamos lá, eu quero vender algo, eu quero me comunicar com alguém, ou eu quero me vender, eu quero vender a minha imagem. Primeira coisa, eu tenho que identificar onde eu estou. O que eu estou fazendo. Segundo, eu analiso com quem eu vou me comunicar, com quem é a pessoa que eu vou me relacionar. Terceiro, a que expectativa eu vou atender. Olha aqui, a gente se comunica muitas vezes, a gente identifica uma necessidade, analisa, mas nós não identificamos a que atender. Então a gente fala errado na hora errada, fala certo também na hora errada. E a gente acaba falando de mais ou falando de menos, porque nós não identificamos qual que é o nosso objetivo na comunicação. Continuando, o marketing, ele é muitas vezes mais claro quando a gente fala de bens, materiais, coisas palpáveis. Quer ver? Essa caneta. Essa caneta, ela pode... Eu faço a propaganda dela. Essa caneta realmente ela escreve. Ela escreve por 2 horas. Se ela escrever por 2 horas, ela atendeu o fim pelo qual ela foi confeccionada, pelo qual ela foi criada. A isso nós chamamos de qualidade. E o serviço? O serviço eu não consigo fazer aqui, eu não consigo mostrar o serviço de forma tácita. Você não pega o serviço, você não vê, você não estoca o serviço. Agora o bem você estoca. Você consegue fazer um estoque de canetas e quando alguém precisar você pega e entrega. E o serviço? Você não consegue fazer um estoque de cabeleireiro e quando você precisar você vai lá e pega um cabeleireiro para você. Não,
E quando o cabeleireiro fala pra você que ele é bom, você não consegue ver se ele é bom. Só depois que ele cortar o seu cabelo. Porque tem gente que fala que é bom, e aí você vê no cabelo dos outros, nossa, ficou bom pra caramba, hein? Quando faz o meu, ficou uma porcaria. A minha esposa foi, eu não posso falar o nome aqui porque tá gravando. A minha esposa foi recentemente num cabeleireiro e disseram que era o cabeleireiro. Olha, foi fazer algo top off, um negócio bem top of mind lá, vamos colocar. E quando ela foi, ela cobraram R$ 400 dela. Bom, eu achei um absurdo. Ela falou, amor, meu cabelo. É meu cabelo. Tudo bem. Eu gosto do cabelo enrolado, ela queria deixar o cabelo liso. Já ia fazer algo que eu não gostava. Chegou lá, o cabelo ficou laranjado. Ela queria fazer luz, o negócio ficou laranjado. Alguns amigos que estão aqui sabem da história. E, bem, ela me ligou, falou, amor, ó, o cabelo... Tá horrível o cabelo aqui, como é que eu faço? Não paga. Ah, mas eles querem me dar um novo tratamento. Falei, mas você está confiante em fazer um novo tratamento? Se eles já, agora que eles tinham que te impressionar, eles acabaram jogando tudo pelo ralo, você acha realmente que eles vão te dar um novo tratamento? Ela falou, não quero mais, eu perdi a confiança. Então perceba que os serviços, eles requerem confiança. E o grande fator do serviço público é que nós não oferecemos coisas materiais. Nós oferecemos apenas a nossa palavra, a nossa confiança. E aí que o calo aperta. Porque o serviço, pessoal, ele é muito relativo. O que é bom para um não é bom para o outro. Você fala alto com um e fala baixo com o outro e o outro não gosta, ou um gosta. Quer ver? O cliente entra na loja e ele entra bravo. Mete o pé na porta e já entra entrando, essa porcaria aqui, desculpa a palavra, e ele bate na mesa, e aí o vendedor está atrás do balcão e ele fala, não senhor, eu estou entendendo. E o cara ele vai aumentando a voz, ele não para. É inadmissível que isso ocorra comigo. Paguei à vista. Tenho os meus direitos. Código de Defesa do Consumidor. E o vendedor está lá atrás, falando baixo. Porque ele aprendeu que tem que falar baixo, que o cliente tem razão. E o cliente vai ficando ainda mais nervoso. Por quê? Porque ele não se colocou no lugar do cliente. Agora, uma nova situação. O cliente mete o pé na porta. Pum. Isso é uma porcaria. É inadmissível, o vendedor. Eu também acho. Como isso pode acontecer? Quem é que é o responsável por isso? O cara já calma. Opa, ele já me entendeu. Senta aqui que eu vou resolver. Ele vai lá, nossa, aquele rapaz, ele trata com todo carinho o funcionário. Chama ele, pega no braço. Olha, vamos tratar. Olha, senhor, já estou disciplinando aquele. Mandei embora. Mandou nada. Mas ele se sente mais confortável. Por quê? Porque se o cliente fala baixo, você fala baixo. Se ele fala alto, você fala alto. Se ele fala de futebol, você fala de futebol. Se ele fala de novela, você fala de novela. E quem mais sabe falar sobre isso do que as mulheres? Mulher hoje em dia sabe até quando é gol do São Paulo. Não é assim? Eu falo porque eu sou São Paulino. E quando o gol é do São Paulo, minha esposa fala, ei amor, hein? Hoje você vai ficar feliz, né? Tudo bem. Pessoal, o que eu quero mostrar com isso é que nós precisamos nos relacionar de formas diferentes. Existe uma diversidade no serviço público. Quando você atende alguém, seja você alguém do front office, alguém que atende o munícipe de frente, seja você alguém que dá o suporte para alguém que está atendendo o munícipe, nós temos que entender que é necessário ter uma diversidade na nossa comunicação. Você não pode ser sempre do mesmo jeito. Kotler, quando ele diz para você que você precisa atender as necessidades, são todas as necessidades. Às vezes você tem que escutar mais, às vezes tem que ficar um pouco mais atento no que o munícipe está falando. Ou muitas vezes o seu colega de trabalho, ele está com uma dificuldade tremenda na casa dele, e ele não consegue falar com ninguém, e ele passa 2/3 do tempo dele no serviço, e quando ele vai falar com você, você só sabe falar para ele, faça isso ou faça aquilo, você não escuta ele. É engraçado que existe um exemplo, que eu li hoje de manhã, que alguém mandaram para mim no WhatsApp falando o seguinte, que uma pessoa está com saudade do pai dela, e ela dizia o seguinte, nossa, saudade do meu pai, ele sempre abria a mexerica para mim. Eu sempre falava, ô pai, começa o começo aí. E ele abria a mexerica. Né? O que eu quero dizer com isso? Dentro das nossas relações de trabalho, das nossas relações interpessoais, tem que ter alguém que começa o começo, que vai lá abrir o buraco, lá a casca grossa, para as coisas começarem a acontecer. Mas muitas vezes isso não acontece, porque nós achamos o outro muito casca grossa. Né? Ah, eu não falo com ele não, que ele é meio arrogante. Ah, não, essa menina aí é meio metida. Né? Não tem ninguém que quer começar o começo. Até é meio repetitivo, mas se alguém não colocar o pé lá, se alguém não apertar a tangerina para abrir a casca, ela nunca vai ser chupada. Ninguém nunca vai usufruir do que aquilo tem de melhor. Bem,
Continuando. Dentro da vida privada, eu trabalhei em multinacionais como Toyota e Mitsubishi. Eu sempre trabalhei no pós-venda. E eu vou explicar para vocês o que é o pós-vendas e eu vou trazer isso para a realidade aqui do serviço público dentro do legislativo. O que seria então o pós-venda? Imagine você que, vou usar os exemplos de carro, no qual eu tenho admiração e trabalhei por 12 anos, 7 anos dos quais foram na Toyota, tá? E mais 5 outros anos que eu trabalhei, 7 anos na Mitsubishi, 5 outros anos na Toyota. E, bem, o que seria então o pós-vendas? O pós-venda é a última etapa de um processo que ocorre de pré-venda e venda. A pré-venda é quando você faz uma análise. O marketing em si, ele é uma ferramenta de gestão que ele identifica as necessidades. Então antigamente você queria lançar um produto, você lançava o produto e falava, vamos ver no que vai dar. Hoje já não funciona assim. Se você fizer assim, você perde dinheiro. Então você faz uma análise. Olha, deixa eu ver o que o cliente espera de um carro. Ele espera que o carro seja seguro, ele espera que o carro seja espaçoso, ele espera que o carro seja econômico, ele espera que o carro não tenha uma queda no valor de venda, ele espera que o carro seja potente. Então tudo isso é feito uma análise. Nós chamamos então essa análise, que é análise de mercado. Depois você pode fazer uma análise SWOT, que é análise de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O marketing ele tem diversos ramos do marketing que você pode utilizar para diversos setores, inclusive na sua vida pessoal e também na sua vida de interação com as pessoas. Quer ver? De repente você fala assim, olha, eu quero ser promovido no meu trabalho. Vai ter uma vaga e eu quero aquela vaga, porque eu vou ganhar mais. Todo mundo tem o direito de ganhar mais. E eu quero então aquela vaga. O que você faz? Você faz uma análise. Você identifica, peraí, quais são as minhas forças? No que eu sou bom? Eu sou bom nisso e nisso. Agora, no que eu sou ruim? Quais são as minhas fraquezas? Eu sou fraco nisso e nisso. Opa, então, sobre isso eu não toco no assunto. Agora, sobre as minhas forças, eu vou disseminá-las. Aí você também faz o quê? Quando você começa a fazer uma análise de forças e fraquezas. Quais são as minhas ameaças? As minhas ameaças são fulano, beltrano, ou então, isso pode ou não acontecer? E quais são as minhas oportunidades? A oportunidade é aquela vaga, ou se aquela vaga não surgir, eu posso ter outras vagas. O legal do marketing, pessoal, é que tudo que é utilizado para grandes, megas empresas, você pode utilizar para a sua vida pessoal, sua vida conjugal, familiar, e também na sua vida de relacionamentos dentro do seu setor de trabalho. Mas, voltando a falar então de pré-venda, venda e pós-venda. Você então identificou que o mercado quer um carro confortável, um carro mais alto talvez, que é um carro potente. Então você fez o quê? Você começa a disseminar que você vai fazer um lançamento. Você já viu na televisão quando alguém fala em breve você vai ver o lançamento. A Hyundai faz muito isso, né? Melhor que uma BMW, melhor que a Toyota, acima do Volvo. E aí vai lá e eles lançam um carro para criar curiosidade naqueles que esperam o carro. E eles vão e fazem a venda. Só que muitas vezes a venda ela não é tudo aquilo que você achava que era. Você comprou o carro, o cara falou que o carro é potente, falou que o carro é espaçoso, mas não cabe um violão desse carro aqui, meu. Comprei o novo Fusca, falaram pra mim que era 2 portas, mas tinha um espaço interno lindo. Eu vou colocar minha guitarra lá, não cabe, ninguém senta mais dentro dele. Para isso existe o pós-venda. O que seria o pós-venda? O pós-venda seria uma forma de você cativar o cliente para uma próxima venda. Vou explicar para vocês. Comprei o meu carro. Me encantei com as informações que eles falaram sobre o carro. Fiz a compra. Só que, no decorrer do uso do meu carro, eu percebi que ele não era tudo aquilo que eles se proporam. Não era tudo aquilo que eu achava que ele era. Ele não atendia totalmente às minhas expectativas. Então, o pós-venda vem e conversa com você. Olha, por que você não gostou do seu carro? Ah, não, esse carro aqui, pelo amor de Deus, bebe demais. O carro é bom, mas, nossa, é muito beberrão. Então, você vai dar uma lavagem para o cliente, entrega para ele, ó, ele fala, puxa, 1 ano dando lavagem para ele, 1 ano encerando o carro dele, 1 ano tratando ele bem. Quando ele vai trocar o carro, ele fala assim, ó, o carro bebe, mas se eu trocar de carro, eu não vou ter esse tratamento que eu tô tendo aqui. Eu não vou ter mais aquela cortesia, eu não vou ter mais aquele pessoal sorrindo para mim, eu não vou ter mais isso. Então, eu prefiro arcar com o custo do combustível e me manter com esse carro devido às cortesias interrelacionais que eu tenho, a trocar de marca e começar do zero. A isso eles chamam de pós-vendas. Vamos trazer isso aqui para o legislativo. Nós temos aqui então a pré-candidatura, a candidatura e a pós-candidatura. O candidato vai, faz uma pesquisa e ele verifica que, olha, o tema da vez é segurança. Segurança pública. As pessoas estão com muros mais altos, antes começaram com caco de vidro, agora começaram com cerca, agora é serpentina e agora é câmera. O problema é segurança. Isso já foi identificado. Ok? O candidato então, ele
vai se lançar como aquele que vai resolver o problema da segurança, não é assim? Olha, pessoal, eu sei que existem problemas da saúde, eu sei que existem problemas da educação, mas a segurança, por que ele fez isso? Porque ele viu que, através de uma análise de mercado, que a maior parte da população tendia para votar em pessoas que tinham a tendência a serem propícios para o tema segurança. Então ele se lança. Veja bem, ele disse que ele vai resolver o problema da segurança? Não. Ele disse que ele vai justamente atuar na segurança. Mas o munícipe, o cidadão, ele é diferente de nós. Nós também somos cidadãos. O que eu quero dizer é que cidadãos são diferentes uns dos outros. Nós, como cidadãos, somos diferentes. E ele vai entender de uma forma totalmente, muitas vezes equivocada. Ah, então eu posso ficar tranquilo, agora eu posso dormir com o portão aberto. Fulano foi eleito. Tô sossegado. E aí ele é roubado. E ele vem aqui na Câmara, mete o pé na porta. Pô, votei no senhor lá, ó, o que aconteceu? Roubaram minha casa 2 vezes já. Negócio de segurança que eu votei, não, calma. Você vai fazer o que então? Pós-candidatura. Você vai explicar para ele que isso é um termo burocrático, que isso é um passo de formiguinha, que depende de outros departamentos, que não é só ele, que tem que ter uma votação, por isso que tem assembleia. E aí você vai explicando passo a passo para ele, você gasta saliva. Você tem que tentar se comunicar com ele da melhor maneira. Para quê? Para que ele entenda o seu ponto de vista. Vocês têm que se relacionar. Agora, se ele chega aqui, bravo, entediado, e ele vai falar com você, você fala, meu amigo, pelo amor de Deus, você acha que eu vou resolver todos os problemas? E bate a porta na cara dele. Você acha que na próxima vez que ele vai precisar de você, você acha que ele vai voltar em você? Claro que não. Tudo depende de relacionamento. E às vezes, você vai fazer o possível. Vai falar, e ele vai sair daqui, o seu cliente, ou o seu munícipe, o cidadão, sem entender aquilo que você falou, ainda falando mal de você. Porque os relacionamentos são complicados. E as pessoas que têm uma diversidade maior em se relacionar, se dão bem nisso. Por isso, retorno, que as mulheres no mercado de trabalho, em empresas privadas, públicas também, haja vista a nossa presidente Dilma, quando a gente pega a presidente da Petrobras também, são mulheres que têm uma certa flexibilidade no relacionar. Quer ver? Se você vê uma mulher na cozinha, vou usar o exemplo da minha mãe. Minha mãe está na cozinha, ela põe lá o frango para assar, o arroz para cozinhar, ela vai arrumando a geladeira e já vai lavando a louça, aí põe meu pai. Põe lá o leite lá. Meu pai, bem, o que você está fazendo? Tô olhando o leite. Afinal de contas, ele só sabe ver aquilo. E se distrai, ainda ferve o leite, ainda cai ainda. Porque isso é normal do homem. O homem faz uma coisa de cada vez. A mulher faz um monte de coisas. Puxa, Renato, mas você está defendendo as mulheres? Lógico, gente, vou defender marmanjo. Estou brincando. Estou apenas dizendo que os relacionamentos é que vão fazer a diferença no serviço público. Porque você não oferece produto. Você oferece serviço. Você é o produto que as pessoas esperam ter. Continuando. Existem algumas ferramentas do marketing, das quais eu vou tratar aqui. Bem, uma das ferramentas é o marketing de relacionamento. E dentro do marketing de relacionamento, nós temos o CRM. O CRM é uma ferramenta de gestão, que hoje nenhuma empresa hoje trabalha sem o CRM. Eu vou explicar para vocês o que é o CRM. Em inglês é Customer Relationship Management, ou relacionamentos da sua cartela de clientes. Basicamente é isso. Vou contar uma historinha para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Existia um homem chamado Toshiro, e ele tinha uma mercearia. Essa mercearia, ele vendia de tudo. E toda vez que um cliente entrava na mercearia dele para comprar alguma coisa, ele anotava na sua caderneta. Escrevia lá, Dona Maria comprou queijo. No outro dia, João comprou alface. No outro dia, comprou farofa. No mês seguinte, voltava a Dona Maria. Dona Maria voltava, comprava lá doce de goiaba. Ele falou, ô Dona Maria, espera aí, ela não vai levar o queijo? Olhava a cadernetinha. Tá, esqueci, vamos comprar o queijo. Comprava o queijo também. Ele ia anotando tudo que acontecia ali dentro, de compra e venda que ocorria dentro do mercadinho do Toshiro, ele anotava. E ainda ele ia além ainda. Quando Dona Maria comprava farofa, ele ligava lá pro açougue do João e falava, João, Dona Maria comprou farofa, prepara a carne aí, oferece aquele filé para ela que ela vai comprar. Ele, opa, obrigado Toshiro. E assim as coisas iam acontecendo. A isso, essa caderneta, ele chamava caderneta mensal, na verdade, caderneta de relacionamento mensal, de relatório mensal, melhor, caderneta de relatório mensal. Ele relatava mensalmente tudo o que acontecia dentro do seu mercado.
E é dessa ideia que foi criado o CRM. Quer ver? Se você entrar hoje no site, um site qualquer, vamos falar site do Ponto Frio, e você começa a pesquisar lá, roupas de cama. Aí ele pede, cadastre-se. Aí você cadastra, tal, tudo mais. No outro dia, no seu Facebook, vem lá, pum. Olha, promoção de roupa de cama, mesa e banho, não percam. Por quê? É um relacionamento, ele está vendo aquilo que você teve. Imagina se isso acontecer aqui no serviço público. Imagina que o munícipe vem aqui, ele vem atrás de emprego, muitas pessoas vêm aqui fazer currículo. E quando ele sai daqui, o mês seguinte você liga para ele. Ô, seu Joaquim, e o emprego? Rapaz, o cara lembrou de mim. Olha, eu nunca votei nele. Ele nem sabe a cor do meu cabelo, nem sabe o carro que eu tenho, e ele lembrou de mim. Ele vai ficar encantado, porque hoje, qualidade, todos têm que ter. Bom atendimento, sorriso no rosto. Até a gente fala até uma maneira fictícia, sorriso na voz. Quando você fala, as pessoas têm que ver que você está de bem com a vida. Pode estar sangrando por dentro, mas você tem que falar, oi, tudo bem, como é que vai? Como é que foi o seu final de semana? Como se fosse um radialista. Mas é assim que funciona. As pessoas, quando elas são bem tratadas, não. Quando elas são bem relacionadas, elas confiam. Pessoal, perceba que confiança é o que cerne, é o cerne da sociedade. Por exemplo, meu pai, ele dizia assim pra mim, filho, confia no papai. Pode ir lá que eu tô te vendo. Fica tranquilo. Eu jogava no Botafogo e eu era ruim de bola pra caramba. Meu pai acreditava que eu era bom, mas não gostava, gente, negócio meu, o que era com esse tamanho? Jogar basquete. Me frustrei também, normal. Então não aprendi futebol, também não aprendi basquete, aprendi, mas tomava toco toda hora. Quem joga basquete aí sabe, de hoje sabe, tomava toco. Bem, e meu pai sempre falava, filho, vai, você vai conseguir. Meu pai passava confiança. Mas quando eu ia pra escola, minha mãe falava assim pra mim, não vai falar com estranho, hein? Não vai aceitar doce de ninguém não, pelo amor de Deus, hein? Você é muito bonito. O povo vai sequestrar você. Vocês acham isso? Não, tudo bem, gente. Ainda dá pra sequestrar com esse tamanho, mas tudo bem. Por que a minha mãe e o meu pai, que falavam de confiança pra mim, também falavam de desconfiança? Afinal, o que vale mais, a confiança ou a desconfiança? A filosofia diz o seguinte, que todo seu valor tem o seu contrário como igual valor. Perceba que confiança é um valor, um baita valor, vamos falar. Para você se relacionar, você tem que confiar. Por exemplo, vocês confiavam que eu ia estar aqui hoje, o Edgar? Ele teve que confiar, ele falou assim, vou chamar o Renato. Se ele vai inventar que o carro vai bater, se ele vai ficar, de repente, dando desculpa que ele vai ou não, ele confiou. Teve um convite lá, Renato, você vem para, vamos lá. Ele confiou, o Eli confiou. Porque a confiança é um valor, e o valor rege a sociedade. Quando você se relaciona, quando você se comunica com alguém, você se relaciona com essa pessoa acreditando que ela vai te dar algo de retorno, seja qual for, de amizade, de trabalho, você confia nela. Então a confiança é um baita de um valor, mas a desconfiança também é. Quer ver? Vou dar um exemplo de confiança. Quando você pega o avião, você confia que o piloto realmente é o cara para poder pilotar? Você fez curso de pilotagem com ele? Você confia que o mecânico arrumou certo aquela turbina lá? Você foi lá ver se ele apertou o parafuso? Não, você confia. Você confia que ele está te levando lá, vai sair de São Paulo, de Ribeirão, vai para Natal. Vamos para Natal. Confia que está indo para Natal? Você simplesmente entra e confia. Pronto, acabou. O relacionamento basicamente é isso. Você entrou no relacionamento, só que tem gente que fala demais, né? Começa a falar, mulheres principalmente. Falam mais que o homem da cobra, aí o pessoal costuma usar o modelo. Por quê? Porque elas confiam. Depois elas ficam, nossa, será que ela vai contar? Nossa, você não devia ter falado, hein? Porque elas também desconfiam. Porque confiança é um valor, mas desconfiança também é. Quer ver? Quantos puxões de tapete você não teria tido se você tivesse desconfiado mais? Os homens aí, quantos chifres teriam evitado se tivesse desconfiado mais? Brincando, pessoal. Tem uns que você nem conhece. Bom, mas a desconfiança é um baita de um valor e a confiança também é. O que acontece é que sempre que você se relaciona, haverão confianças e desconfianças. O problema é que quando a gente desconfia, a pessoa fala, tá vendo? Não confiou em mim. Nem quero mais saber desse povo aí. Não. Ih, não confiou em mim, agora já não é mais comigo. Mas a gente não entende que, dependendo do contexto no qual você criou
as suas expectativas, você vai confiar mais e vai desconfiar mais. E não é porque você desconfia que você está errado. E não é porque você confia que você está certo. Tudo depende. Na administração, o foco é tudo depende. Vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? Depende. Algumas pessoas dizem o seguinte: melhor dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Já o meu coordenador falava o seguinte: Renato, para trás nem para dar impulso, camarada. Esquece isso aí. Eu falei para ele: nossa, eu vou para a Câmara lá, a gente vai fazer uma palestra. Ó, confiança, hein? Confiança, vai dar tudo certo. Opa, legal. Ou sendo, as pessoas, umas dependendo da criação, têm mais confiança e outras têm mais desconfiança. E quando você vai se relacionar, você não pode ficar frustrado porque alguém não confia em você. Porque antes de você construir uma casa, você pensa assim: será que vai aguentar esse buraquinho de 1,5 m aqui, essa casa desse tamanho? Você desconfia. Será que esse pedreiro é bom mesmo? Aí depois que você vê a casa pronta, aí você fala: ah, ó, o cara é bom, hein? Porque no serviço, independente seja ele qual for, público ou privado, a confiança é o que vai fazer a diferença. E você necessariamente precisa de pessoas que saibam passar confiança. Então, nós estamos... deixa eu passar o próximo slide aqui. Nós estamos chegando agora em 2016. E como bem disse o vereador Beto Conguçu, podem haver mudanças. Nós temos 22 vereadores, conforme nós tivemos o último curso aqui do Legislativo, pode ser até que entrem mais vereadores agora, vai para 27 vereadores, e entrem mais pessoas dentro do serviço público, ou dos 22 talvez, será que vão ficar 10, será que vai ficar 12? As pessoas que trabalham aí, no sentido de os comissionados, né, que são livre exoneração e livre contratação, elas começam a ficar com o pé atrás. Oh meu Deus, será que eu vou ficar? Será que eu vou sair? O que será que vai acontecer? Começa a ter uma angústia, uma ansiedade, e as pessoas que estão aqui pensam: nossa, quem vai ser o próximo presidente? Será que vai ser um? Será que vai ser outro? Será que vai ser bom? Será que não vai? Como que vai ser? Começa a haver uma desconfiança. Perceberam? Nos 4 anos, confiança, mas de repente chega em determinado momento, há uma desconfiança. Será que nós vamos nos manter aqui? Até o vereador, será que eu vou ser o cara que vai abrir a casca da tangerina para que o povo descasque depois? Você tem uma desconfiança. É esse tipo de relação que o serviço público, muitas vezes ele é falho. Por quê? Quando você constrói uma relação de amizade, você constrói uma confiança, você já entra no avião ali, ó, sem medo. Não, eu conheço o piloto, eu não fiz curso com ele, mas eu confio nele. Aí muda-se tudo e começa-se do zero. Aí começa novamente todo aquele esforço, todo aquele desgaste. E novamente você tem pessoas frustradas. Seja o munícipe, cidadão, seja as pessoas do departamento interno aqui que trabalham, os servidores efetivos ou os que se manterem na casa. Porque aí é cada um por si. Como cada um por si? Maslow, ele explica isso. Maslow, ele foi um psicólogo que em 1938 ele fez essa pirâmide, chamada pirâmide de Maslow. Quem faz psicologia aí vai saber um pouco dessa pirâmide. Ele disse o seguinte: existem necessidades, 5 tipos de necessidades. E ele vai colocando por degraus. Quais são as necessidades? A primeira necessidade, acho que vocês não vão enxergar, mas está escrito como necessidades fisiológicas. Ele diz o seguinte: elas são respiração, alimentação, descanso, você precisa delas. A segunda necessidade, necessidade de segurança, que é saúde, moradia, emprego. A terceira, necessidades sociais, que é amizade, família, amor, e é aqui que nós entramos. A quarta necessidade de autoestima, que é confiança em si mesmo. Para você se relacionar bem, você precisa confiar que você é capaz de se relacionar. E a última, que é a necessidade de realização, que é a criatividade, solução de problemas e etc. Imagine vocês, Maslow, eu tenho um ponto que eu não concordo com ele, mas eu vou explicar exatamente o que ele escreveu. Ele diz o seguinte: quem tem necessidade fisiológica não consegue ter necessidade de segurança. E quem tem necessidade de segurança não consegue ter necessidade social. Quer ver? Você está com fome, você vai pensar em ir para o Hopi Hari ou você vai pensar no alimento? Você está morrendo de fome, está trincando ali, o estômago está torcendo. Você não pensa: ai, como eu queria ter agora uma BMW. Não, você pensa: com frango assado agora, eu devorava um ovo frito, era o que vinha para mim agora. Não é assim? É uma necessidade. E Maslow diz: você não consegue pensar em outra necessidade sem suprir a primeira. E aí você vai e se alimenta. Aí você tem outra necessidade, que é a segurança. E assim vai sucessivamente. Eu acredito que, meu ponto de vista, ainda que você esteja com fome, você pode pensar: nossa, que desejo de ter um emprego bom para comprar mais comida. Ô Seno,
Você pulou necessidade. Você estava com necessidade de alimentação e você já pulou para a necessidade de emprego. Porém, a psicologia diz que você tem que cumprir passo a passo das necessidades. E nós estamos entrando agora em 2016. Haverá uma necessidade de segurança. A segurança envolve emprego. Percebam? Não sei se vocês estão conseguindo ter o mesmo raciocínio que eu. A amizade, a família e o amor, ela vai estar um tópico acima. E talvez você vai abrir mão da família, você vai abrir mão do amor, você vai abrir mão da amizade para ter segurança no emprego. Aí você trabalha 15, 16 horas por dia. Amor, preciso viajar aqui. Viajar o quê, bem? Estamos em campanha, tá louca? Agora é hora de arregaçar as mangas. Vamos, tem que acontecer. Oh, tem um joguinho com os amigos. Você nunca vai aqui? Vai o quê? Eu tenho que fazer o camarada ganhar lá de novo. Estamos precisando de voto, o negócio tá ruim lá. Não é assim? A psicologia explica isso. Vocês concordam com isso? Eu também concordo. Embora eu disse para vocês que você pode sim, você pode querer ter amizade, mas você vai preferir o trabalho à amizade. E é assim que as coisas vão acontecendo. E Maslow, ele diz ainda, ambientes agradáveis propiciam o relacionamento interpessoal. Ainda na sua explicação, gente, isso aqui é estudo de 1938, é um estudo de longa data, e você vê que ele se faz realidade ainda no nosso meio. Ele diz o seguinte, olha que bacana, você está vendo essa sala aqui com esse senhor sentado, 3 computadores, livros, a mesa dele tá uma delícia, né? Olha, e aí você vê essa outra sala toda organizada aqui. Olha os comentários aí. Ele diz o seguinte, que ambientes agradáveis propiciam, ou melhor, ambientes agradáveis, eles fazem com que as pessoas se relacionem mais. Normalmente, se você entra na sala de alguém que está com a mesa assim, ó, vai ver que talvez essa pessoa seja um pouco não tão sociável. Mas ela conversa pouco. Ah, tô com muito serviço, agora não dá para falar, agora não dá para fazer. Puxa, mas ele tá mesmo, não, mas as pessoas também usam esse tipo de argumento para não conversar com ele. Por quê? Porque isso é psicológico. As pessoas não se relacionam quando há ambientes escuros, ambientes sujos, ambientes não agradáveis. Agora, quando você entra numa sala que está tudo agradável, você fala, rapaz, o negócio tá bom aqui, hein? Quem gosta de cerveja, traz uma lá pra gente comemorar. Tô brincando, né? Mas Maslow também estudou isso. Vamos trazer isso para nossa realidade, pessoal do serviço público. Puxa, você quer conquistar alguém. Estou dizendo conquistar alguém não no sentido amoroso, tá, pessoal? No sentido amoroso você leva para sair. Pelo amor de Deus, né, gente? Estou dizendo no sentido de munícipe, de cidadão. Quando ele entra dentro do seu escritório, vocês que trabalham aí com vereadores, né? Quando ele entra ali dentro, como é que está a organização? Como é que está a iluminação? Será que ele vai se abrir com você? Será que ele vai conversar com você? Ou ele chega lá, tem jornal para todo lado, picote, tudo remendado. Puxa, eu te esqueci de trocar essa notícia. E aquele montoeira. Tá errado? Não tá errado. Mas nós temos que entender que, segundo a teoria de Maslow, para que ele se comunique mais com você e você ganhe a confiança dele, você precisa necessariamente ter um ambiente organizado. E ele continua. Então nós temos aqui circunstâncias, produtos, serviços, processos e pessoas. Esse slide aqui, eu adquiri ele de um palestrante muito bacana, da qual já participei também da palestra dele. O nome dele é Mário Pestana. Ele fala sobre motivação. Ele diz o seguinte: circunstâncias, produtos e serviços, processos e pessoas dependem obrigatoriamente de relacionamentos. Ou melhor, processos, serviços e circunstâncias dependem de pessoas. Nada acontece sem pessoas. Olha, aconteceu determinada circunstância, foi por causa de alguém. Olha, fulano foi demitido, foi por causa de alguém. Ou foi admitido, alguém ajudou ele a ser admitido. O serviço ocorreu por causa de alguém. Os processos, que é a continuidade. Olha, você primeiro precisa passar por aqui, para depois ir para ali, depois colar. Isso se chama processo. Também precisa de alguém. Precisam de pessoas. E nada mais é do que criatividade. Para você interagir com alguém, você precisa obrigatoriamente ter criatividade. E a definição de criatividade é o seguinte: capacidade de descobrir infinitas formas de se realizar algo usando recursos finitos. Tem uma teoria do professor Mário Cortella. Ele já foi até secretário de Educação do Estado de São Paulo. E ele é professor da PUC também. E eu admiro muito o trabalho dele. Existe um livro que ele escreveu chamado Vida e Carreira.
E no livro ele diferencia o que é o emprego e o que é o trabalho. Ele faz uma diferença entre emprego e entre trabalho. Emprego é aquilo que te dá renda. Eu preciso do emprego para pagar minhas contas. Eu preciso do emprego para comprar um carro novo. Você precisa do emprego. Agora, trabalho é aquilo que te dá vida. Perceba, existem pessoas que você conhece que trabalham e não têm renda. Olha, minha mãe, ela trabalha, faz uma ceia de Natal como ninguém. Né? Ela ganha alguma coisa com isso? Não. Ela dá dinheiro para ela? Não. Mas ela faz. Por quê? Porque ela encontra naquilo vida. Felizes são aqueles que encontram no emprego o trabalho que tanto procuravam. Às vezes, ou às vezes não, sempre, as pessoas, elas sempre procuram um emprego para pagar suas contas. Mas aquela pessoa que encontra naquele emprego algo que ela tem prazer. Vou dar um exemplo da minha esposa. Ela sempre gostou de lidar com crianças. A vida dela era criança. E hoje ela trabalha no serviço público também. E ela cuida de crianças. Então ela ganha dinheiro fazendo aquilo que ela gosta. Fazendo aquilo que lhe dá prazer. E ele completa a frase dizendo o seguinte. Que o emprego te gera estresse. O trabalho te gera cansaço. Quer ver? Nós vamos chegar agora em 2016, como nós havíamos falado. 4 anos já vai ter a reeleição. 12, 13, 14 horas por dia trabalhando. Se você não ama aquilo que você faz, se aquilo não te gera vida, ao final do ciclo da candidatura, você vai estar estressado. Não encosta em mim! Não é assim? Fala baixo! Você está gritando, você está estressado. O estresse, você consegue curar ele somente de uma forma, mudando a forma que você vive. Então você vai para a academia, vai mudar o local de trabalho, né? Você tem que mudar a forma de vida. E agora, e se aquilo fosse realmente um trabalho? Você vai estar muito cansado, porque você gosta daquilo. Mas você dormiu, você acorda no outro dia, vamos que hoje tem mais gente para a gente conquistar. Não é assim? Você acorda revigorado. O trabalho que gera cansaço, você cura ele com o descanso. O estresse, você só cura ele mudando a forma de vida. Aí a pergunta que fica no ar é, você tem aqui no legislativo um emprego ou um trabalho? Aquelas pessoas que vivem murmurando da vida. Ai, nossa, só saio daqui a hora que eu quiser. Não aguento mais ficar aqui, mas a hora que eu quiser eu saio. Tô aqui só pra, né? Não é assim? Vocês não conhecem, ninguém conhece gente assim, né? Ai, não aguento mais. Não vejo a hora de... Bom, são pessoas que encontraram apenas um emprego. Elas estão erradas? Talvez elas não encontraram o palco da vida delas, né? Elas estão ali apenas para ganhar a renda delas e muitas vezes ela vai ser frustrada. Quando chegar no final da vida, ela vai ser frustrada com aquilo. E as pessoas, muitas vezes elas não se preocupam muito com o que vai ser a vida delas. A vida é tão rápida, ela passa tão rápido. Sabe, quando eu tinha 28 anos, eu sofri um acidente vascular cerebral, que nós chamamos de AVC. E eu fiquei internado por algum tempo no Hospital Beneficência Portuguesa. E, gente, a gente aprende cada coisa quando a gente está internado que vocês não têm noção. Não queiram estar ali para aprender. Mas vou citar aqui uma história que eu escutei no hospital. Bem, existia um homem, vou contar uma história que me contaram, tá, pessoal? Existia um homem que, na cidade do Rio Grande do Sul, que existia um cemitério. E em volta do cemitério existia várias pessoas que moravam em volta do cemitério. E as pessoas, gente, quem mora perto do cemitério não tem medo de cemitério, tá? Quem mora perto do cemitério, entra no cemitério, de repente você vai até ler livro no cemitério, porque é normal, tá ali, morreu mais um. Para ele tá normal aquilo ali, né? E as pessoas, elas cortavam um caminho pelo cemitério. Então, diz que determinada noite, um certo jovem vinha voltando de uma festa, estava chovendo muito e ele começou a cortar caminho pelo cemitério e havia uma cova muito profunda no cemitério. Eles tinham feito uma cova e não tinham demarcado aquela cova. E, gente, eu não sei se a história é verídica, tá? Escutei no Beneficência Portuguesa. Mas eu achei interessante, acho que dá pra gente fazer uma ilustração aqui. E ele caiu dentro daquela cova. Pum. Quando ele cai naquela cova, ele tenta sair. E só que estava chovendo. E ele tenta subir, ele não consegue escorregar. Ele se acalmou, calma, vou me acalmar. Não vou conseguir sair daqui, a cova é muito funda. Vou esperar amanhecer. Quando amanhecer, alguém vai chegar e vai me tirar daqui de dentro. Tranquilo. De repente, ele está lá quietinho no canto dele, vai e cai outro cara lá dentro. E o cara desesperado. E o cara tenta subir, o cara não consegue. E tenta, aí ele falou, se eu falar alguma coisa aqui dentro dessa cova, vou matar o cara de susto. E ele ficou quietinho ali, mas depois de 1h30 ele vê que o cara não tava conseguindo sair. Ele falou, vou ajudar o cara. Aí ele fala assim, ei,
não precisa tentar. Eu também tô aqui faz tempo. De repente, o cara sumiu. Bem, moral da história. A motivação para ele subir foi muito maior, né? Então por isso ele conseguiu subir. Ou sendo, não queira ter motivação quando está com o pé na cova, meu camarada. Ah, olha, amanhã eu vou fazer isso. Não, quando eu tiver o cargo tal, eu vou fazer isso. Não, quando eu conseguir comprar aquele carro, eu vou fazer aquela viagem. Não, quando eu tiver esse salário, eu vou fazer esse curso. Não, olha, tudo sempre... Quando eu aposentar, eu vou fazer aquela pescaria. Quando, sempre quando. Não queira ter o pé na cova. E aí, eu acordei para a vida. Eu falei, bom, opa. Pensando comigo, tá, pessoal? Eu trabalhava num departamento da Toyota, que eles chamavam de TSM, que nós chamamos de Marketing de Serviço ao Cliente Toyota. Esse departamento, ele fazia justamente isso que eu estou falando com vocês. Ele tratava de relacionamento. Os clientes que tinham maior índice de reclamação, eles eram tratados por mim. E normalmente são clientes com poder aquisitivo muito alto. E eles pensam no seguinte, o meu poder aquisitivo fala por si só. Eu não quero saber o que você está falando, então você tem que ter uma conversa, um argumento muito grande. E a Toyota entendeu isso. Para não perder clientes para Honda, para Renault, para Nissan, etc. e tal, eles criaram um departamento, do qual eu era gerente desse departamento. Imagina o estresse. Todo dia reclamação de pessoas que têm muito dinheiro. Gente, a gente resolvia muita coisa, mas eu tive um AVC. Perceberam? Aí você pergunta assim, puxa, por que você veio para o serviço público? Pô, o cara... antes de entrar aqui no serviço público, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional chamada AGCO. Atualmente ela comprou a Santal. Ela é dona da Masterfert, dona da Case. E essa empresa em si, ela tem um plano de carreira excelente. Pagam altos salários. E relativamente eu ganhava muito bem. A minha esposa, então, a gente conversando, eu comecei a ter umas tremedeiras assim do lado esquerdo. Porque, consequência, você fica muito nervoso, a coisa começa a pegar de novo. Eu falei, opa, lembrei. Trouxe a memória. Lembra do RAM? Registro automático da memória. Sentei com a minha esposa. Renato, a gente precisa mudar de vida. Está estressado. Você precisa arrumar um trabalho. Algo que você fique tranquilo. Algo que te traga tranquilidade. Vamos prestar concurso público. Ah, mas o concurso público te traz tranquilidade. Traz segurança. Você não precisa, de repente, ficar até 10, 11 horas da noite fazendo algo para poder agradar um certo gerente ou um certo supervisor. Talvez... dentro do serviço público você tem outras coisas que vão lhe trazer mais benefícios. Afinal de contas, você pensa assim, bom, eu tenho uma meta. Mas Renato, por que você está falando isso? Estou falando isso porque é o seguinte, gente. Às vezes você está num lugar e é um lugar transitório. Você está na onde, você quer ir para onde? O que você está fazendo da sua vida, afinal? Por que você está trabalhando no serviço público? Olha, eu adoro me relacionar com pessoas. Adoro falar. Se encostar ali para falar comigo, eu vou falar com você 2, 3 horas. A gente vai ter assunto para dar e vender, porque é o que eu gosto. Agora, se você está num lugar que é apenas um emprego, apenas uma fonte de renda, como eu estava antigamente, você está propício a estresse, ao AVC. E eu pensei comigo, olha, eu tenho que mudar de vida. Afinal de contas, não posso ficar andando mais assim, porque eu não andava torto, né? Você tem um AVC, você anda meio torto, tá? Então, ninguém riu, normal, gente. Isso acontece. Às vezes eu falo rápido, às vezes o pessoal não entende, mas eu gosto daquilo que eu faço. Bem, olha que bacana. Eu gosto tanto daquilo que eu falo que eu fico me escutando eu mesmo. Eu gravo o que eu falo, fico me escutando. Porque afinal de contas eu vou acordar comigo, dormir comigo. Quando eu ficar velho, eu vou viver comigo. Se alguma coisa acontecer, vai estar sempre eu. Do início ao fim vai ser eu. Então se eu não me amar, se eu não gostar de mim mesmo, como que eu vou me relacionar? É por isso que as pessoas que têm bons relacionamentos, elas conhecem a si mesmas. Elas sabem quem elas são, elas sabem o seu potencial. E isso não significa que elas não têm medo. Veja, o medo é o que vai acompanhar a nossa vida. Ele tem até as 11h30, né? Mais ou menos. Deixa eu acelerar para a gente aqui. Bem, aí nós chamamos de criatividade. Eu vou continuar com vocês aqui. Vou contar uma história para vocês de diversidade. Esse slide também é do professor Mário Pestana. Ele dizia o seguinte, existia um cientista chamado Roy Plunkett. Roy Plunkett, ele era um cientista. Ele fazia o quê? Ele pegava os gases que passavam em congeladores, que é o gás R12, e ele fazia uma mistura para verificar se aquele gás conseguia ser mais autocongelante, se ele conseguia gelar um pouco mais aquilo que ele se propunha a fazer. Mas ele fazendo a pesquisa dele ali, ele descobriu que o gás, que a mistura que ele fez não deu em nada. Ela criou uma substância muito deslizante apenas. Mas a substância deslizante não servia para ele. O amigo dele, chamado Marc Gregorier, era um pescador.
Ele conversando com o Plunquet, conversando com o Mark, puxa, ó, fiz uma substância, eu fiquei frustrado lá na minha experiência. Ele fala, o que faz essa substância? Ela desliza, faz as coisas deslizarem com maior facilidade. A empresta para passar no meu molinete. Ele passou no molinete, ia pescar, o Hélio que gosta de pescar sabe disso. Jogava a vara mais longe e trazia o peixe. Automaticamente começou a pescar mais peixe. Chegou na casa dele, a mulher dele falou, não aguento mais. Você não para trazer esses peixes aqui para cá, essa panela aqui não para de grudar. O que ele falou? Puxa, vamos passar aquela substância na panela. Vamos ver se para de grudar esses peixes. Ela passou na frigideira, fritava o peixe e não grudava mais. A partir daí, aquela população ali, aquela cidadezinha pequena, começou a passar toda a panela que comprava, passava aquele óleo deslizante ali na panela. Um certo jornalista, chamado Thomas, foi fazer uma reportagem ali, e o que ele achou? Viu o furo de reportagem ali, que no caso seria a substância deslizante. Levou para os Estados Unidos, e a Dupont, que é uma fabricante de panela, lançou então as panelas com Teflon, que é aquela panela que você frita e ela não gruda no fundo da panela. Ou sendo, o que tem a ver o cientista com o pescador? Se cientista só falasse com cientista, aquilo seria apenas uma substância deslizante que ele ia jogar fora e não serviria para nada. O que tem a ver o cientista, o pescador, a mulher do pescador e o jornalista? Eles não se conversam, entre aspas. São mundos totalmente diferentes. Mas essa diversidade, ela consegue ser unida pelas relações. E somente pelas relações é que eles conseguiram chegar num fator comum que beneficiou a todos. O jornalista ganhou dinheiro, o cientista ganhou dinheiro e a mulher parou de ter a sua panela grudada. Foi a que menos foi beneficiada, né? A que deu a ideia genial, as mulheres aí. Meu Deus, hein, gente? E lava a louça do mesmo jeito já. Bom, continuando aqui. Fazer o possível e fazer o que é melhor. Bem, neste livro, que eu também uso como base, que é Vida e Carreira, do professor Cortella, ele diz o seguinte, ele conta uma história, que ele estava dando aula de geografia, e ele, então, para pegar um aluno, ele falou o seguinte, ô Paulo, pergunta, ele estava explicando sobre alguns ícones da história da geografia, e ele diz o seguinte, Paulo, quem foi Mendes Sá? E Paulo, distraído, esperto pra caramba, ele olhou e falou assim, ou melhor, o que fez Mendes Sá? Né? E Paulo olhou e falou assim, professor, Mendes Sá fez o que pôde. Finalizou. Às vezes nós somos assim, né? Você leva o carro no mecânico e ele fala pra você assim, ó, meu carro tá quebrado, vou fazer o que eu posso. Você vai no dentista, olha, vou fazer o que eu posso. Tá morrendo lá no hospital, lá, cheio de... Doutor, o que vai acontecer comigo? Vou fazer o que eu posso. Você fala, morri. Não é assim? Nos Estados Unidos, eles usam um jargão totalmente diferente. Eles dizem assim, vou fazer o melhor. É o mesmo jargão, mas nos Estados Unidos, ao invés de eles usarem vou fazer o que posso, eles usam vou fazer o melhor. Olha, meu carro quebrou, vou fazer o meu melhor. Olha, você pode me ajudar nisso aqui? Vou fazer o meu melhor. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, dentro do serviço público. Porque as pessoas reconhecem isso. Outro dia eu estava na farmácia e eu precisava de um remédio. E não tinha esse remédio na farmácia. E esse remédio... o atendente que estava ali falando comigo, ele disse, um momento que eu vou tentar resolver para você. Ele começou a fazer várias ligações, ele disse, senhor, olha, esse remédio, ele é muito difícil de encontrar, mas eu encontrei ele. E eu vou levar lá na sua casa. Dentro de 1 hora, está na sua casa, me dá o endereço. E foi batata. Chegou, deu 1 hora, ele levou na minha casa. Eu me senti obrigado a voltar lá e comprar naquela farmácia outros remédios ou outros produtos, porque ele não fez o que pôde, porque de repente ele faria o seguinte, olha, vou fazer o que eu posso, não tem, estou fazendo o que eu posso, mas ele fez o melhor, ele foi além. Nós precisamos fazer o nosso melhor. E existe uma diferença também entre a pessoa que é caprichosa é aquela pessoa que, nossa, a pessoa toda cheia de melindrices, né? Não me toque. Não, caprichosa é aquela pessoa que realmente faz as coisas com zelo. E a pessoa que é mediana, a pessoa que é medíocre. A pessoa caprichosa, vamos colocar, a pessoa medíocre, ela faz o que pode. E a caprichosa, ela faz o melhor. Dentro do que ela pode, ela faz o melhor. E a pessoa que é medíocre, ela podendo fazer o melhor, faz apenas o que pode. Essa é a diferença. Eu ia, em 2004... Eu sempre participava de eventos sociais, e às vezes a gente ia nas favelas, né? A pessoa fazia sopão, às vezes você ia dar uma palavra de amigo a
a mãe perdia o filho, você sempre estava ali envolvido, né? E uma vez a gente entrou num barraco e estava lá, um barraco, gente, a vida é precária mesmo, sabe? A cama em cima da terra, assim, mas aquela terra batida, varridinha, bem limpinho, aquele pano de prato branco, a canequinha areada. O Seno, ela fazia o melhor dentro das possibilidades. E aquilo ali, olha, e aí você via, se essa mulher tivesse uma casa realmente, ou ali era uma casa, mas se ela tivesse um lar melhor, um lugar melhor para morar, com certeza ela ia sempre dar o melhor dela. O nosso problema é que às vezes a gente faz só o que pode, e as oportunidades passam quando a gente faz o que pode. Vou mostrar uma segunda história para vocês, para a gente finalizar aqui. Eu gosto muito de ler a Bíblia. E esse exemplo aqui é um exemplo que a gente conhece muito, né? Um gigante chamado Golias e um pequenininho chamado Davi, tá? Mas eu não quero falar de nenhum dos dois, eu vou usá-los no contexto, eu vou falar do rei, chamado rei Saul, tá? Essa história está em 1 Samuel, capítulo 17, tá? Do livro do cristão, a Bíblia. E ela diz o seguinte, ela diz que havia um confronto entre duas etnias. Uma delas era os filisteus e a outra era o povo de Israel. E as guerras eram sangrentas, pessoas morriam, duravam dias, meses, anos as guerras. Porém, eles fizeram um acordo. Olha, não vamos guerrear. Vamos pegar o melhor do seu exército, eu pego o melhor do meu exército. Quem perder, o exército inteiro perdeu. E quem ganhar, todo mundo é ganhador. Assim ninguém sai, não precisa ter milhares de pessoas mortas, milhares de pessoas machucadas. Só que quem perdia se tornava escravo daquele país que havia ganhado. E só que surgiu esse gigante. A Bíblia ela conta 11 versículos falando desse gigante. Era um homem alto, 3 metros de altura, e vem falando de todo o potencial que ele tinha. E era um gigante chamado Golias. E até então, faziam dias que ele afrontava o povo de Israel, e ninguém ia até a frente para poder lutar com ele. Porque as pessoas tinham medo. Imagina, se a pessoa fosse lutar, ela poderia primeiro morrer. Necessidade fisiológica, a básica, a vida. Segundo, se ela morresse, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua mulher, a sua filha, todos seriam escravos. Ele imaginaria a minha mulher sendo estrupada por aqueles homens filisteus. Nossa, a minha filha sendo escrava. Ele imaginava tudo, então todo mundo tinha medo de guerrear com ele. Não só pelo tamanho dele, mas pelas circunstâncias nas quais eles estavam inseridos ali. Então um homem chamado Davi, um garoto de 17 anos, escuta o que o gigante fala e ele vai até o rei. Rei, eu quero lutar com esse gigante aí. Mas Davi, você nunca lutou. Quem é você? Davi era um pastor de ovelhas. Por que você quer lutar? Não, eu quero lutar, eu tenho certeza que eu vou ganhar. E o rei deixou ele ganhar, e aí segue a história. Ele vai com uma funda e uma pedra, ele mata Golias. E a gente vai e corta a cabeça depois com a espada. E a gente conhece a história. Mas a pergunta é, por que o rei deixou Davi lutar? Pare para pensar. Ele tinha um exército ali. Homens treinados, com armaduras, homens fortes, homens de guerra. E ele deixou um menino, ele colocou a mão do exército dele na mão de um menino. Por quê? Aí alguém vai dizer, olha Renato, Deus estava... Tudo bem, gente, vamos analisar pedagogicamente a história. Pense comigo, antes, você leu alguns textos antes de chegar no capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, que Davi, ele era um músico e ele tocava a harpa na casa do rei. O rei ficava nervoso, ele tocava a harpa e o rei acalmava. Posteriormente ele subiu de cargo, ele começou a ser... existe um nome específico, o pajem de armas. O pajem de armas era aquele que carregava as armas do rei. O rei ia lutar, ele carregava, mas não só isso, ele não só carregava as armas. O rei tinha que acertar uma flecha em um soldado a 300 metros de distância. O pajem olhava e falava, ei rei, o arco certo é esse, a flecha certa é essa, o senhor vai puxar aproximadamente 30 graus e o senhor vai soltar a flecha ia. Se a flecha fosse muito pesada, passava do guerreiro. Se fosse muito leve, não chegava no guerreiro. Ele era especialista em armas. O rei ia lutar, rei, você vai ficar em desvantagem com essa espada. Use essa espada é a mais correta. Ô Seno, Davi acompanhou o rei, e o rei sabia do potencial que Davi tinha. Agora pergunto para você, se eles não tivessem tido um relacionamento, você acha que Davi teria a possibilidade de ter a chance de lutar contra aquele gigante? Vamos trazer o exemplo para a nossa realidade. Você vê problemas na casa do legislativo, vê problemas na sua casa, ou vê problemas onde você estiver, na sua escola. E muitas vezes você sabe que você pode resolver, mas você não tem oportunidade, porque você não se relaciona, porque as pessoas não conhecem você, as pessoas não sabem do seu potencial, as pessoas não sabem que você sabe tocar harpa, as pessoas não sabem que você sabe o peso da flecha. Ninguém conhece você. A comunicação é o cerne da sociedade.
Nós precisamos entender que, para agregar valor no que nós somos, nós precisamos nos comunicar e nos relacionar. Pessoas que não se relacionam são pessoas que não conhecem a si mesmas, são pessoas que têm dúvidas do seu real potencial. São formadas, têm pós-doutorado, fazem N estudos, mas não confiam naquilo que são. E nunca tem oportunidade. Então você vai ver assim, olha, por que ele, sendo muito menos que eu, você faz um julgamento de valor? Ele tem mais oportunidade e ele consegue muito mais do que eu. Porque ele confia nele mesmo. Eu gostaria de finalizar essa palestra, esse mini curso aqui, deixando uma mensagem para vocês. Primeiro, vocês precisam se comunicar, é necessário. Segundo, o relacionamento é o que vai abrir porta para vocês. Ah, mas é o QI quem indica? Não, é a necessidade. Havia uma necessidade de matar aquele gigante, matar aquele problema. E às vezes, os mais capazes estão quietos, estão tímidos. Mas você, com seus relacionamentos, você pode ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes. E assim eu vou finalizar, vou pedir para o Edgar aqui tomar a palavra. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu deixei aqui as pessoas nas quais eu utilizei os artigos. E se alguém tiver alguma dúvida também, vai seguir aqui também o meu e-mail. Muito obrigado.